Olá pessoal, tudo bem? Bom, já aí continuando com crimes contra a vida. Eu falei para vocês que nesta videoaula nós vamos comentar as diferenças, né, entre homicídio, infanticídio e aborto, certo? Homicídio, matar alguém. Infanticídio, matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. Aborto consiste na interrupção da gravidez com a consequente morte do feto. Vamos entender isso. Às vezes parece fácil. Homicídio, eu sei o que é homicídio. Aborto, eu sei o que é aborto. Infanticídio, também já entendi o conceito. Me parece muito simples, mas nem sempre. Primeiro ponto. Se aborto consiste na interrupção da gravidez, é necessário saber quando que a gravidez se inicia. Certo? Quando, para efeitos penais, nós temos o início da gravidez? Bom, para efeitos penais, para efeitos de criminalização do crime de aborto, a gravidez se inicia com a chamada nidação. Nidação, tá? Antes da nidação, existe a chamada concepção. E aí é que pode surgir a pegadinha, né? Que aí pode ter havido a concepção, que é a entrada do esperma no óvulo, né? Mas ainda não ocorreu a nidação, que ocorre alguns dias depois. A nidação é o momento, é o fenômeno pelo qual aquele óvulo fecundado gruda na parede do útero. E a partir dali existe o que se chama de viabilidade de vida. Então, antes da nidação, se o óvulo é destruído por algum meio anticonceptivo, antes da nidação, não há aborto. Então é importante saber disso. Certo? Antes da nidação, não há aborto. Só a partir da nidação. Então o aborto consiste na interrupção da gravidez a partir da nidação, certo? Com a consequente morte do feto. Se é a interrupção da gravidez, eu já sei quando que se inicia, eu tenho que saber quando termina. Por quê? Porque o crime de infanticídio, ele pune o ato de matar o próprio filho durante o parto. Então eu tenho que saber quando que termina a gestação e inicia o parto. A gestação, ela finaliza, né? Ela finaliza dependendo da forma que vai ser o parto. Se é uma cesariana, no primeiro corte do médico, a primeira incisão médica. Se é um parto normal, a partir do momento em que tem início as dores do parto, as contrações para o parto, certo? Então, nós temos aí basicamente esses dois momentos que vão encerrar o período de gestação e iniciar o parto. A partir dali, pode acontecer infanticídio, pode acontecer aborto ou até mesmo lesões corporais contra o feto. Então vai depender das elementares ali previstas e da intenção do agente. Então se eu já sei quando que inicia o parto, eu tenho que saber quando que o parto termina. E o parto vai terminar com a expulsão da placenta. Então durante o parto ou logo após o parto. Então durante o parto pode acontecer infanticídio ou logo após o parto. Então nós temos que ter em mente essa linha do tempo. Nidação inicia a gestação. Termina a gestação com as dores, as contrações para o parto normal ou a primeira incisão do médico na cesariana. A expulsão da placenta, nós temos ali o término do parto, certo? O término do parto. E a partir dali, pode, a criança já nasceu, né? Ele é o neonato, que pode ser infanticídio, pode ser homicídio, pode ser lesão corporal. Se a intenção da gestante era lesionar a criança, provocar uma lesão corporal, crime de lesão corporal. Se a intenção dela era matar a criança, a partir do início do parto, se a intenção dela é matar a criança, nós vamos analisar. Ela estava sob a influência do estado puerperal? Se estava sob a influência do estado puerperal, infanticídio. Consumado se a criança morrer, tentado se a criança não morrer. Se ela não estava sob a influência do estado puerperal, homicídio. Consumado se a criança morrer, tentado se a criança não morrer. Isso no caso do dolo dela, de a intenção dela for, de fato, tirar a vida. Vai ser homicídio ou infanticídio. E note o seguinte, a gestante, né, a mãe, ela pode até estar em estado puerperal
mas não está agindo influenciada por ele. Esse é um trabalho para os médicos dizerem. Porque ela pode estar em estado puerperal, mas se não agir influenciada por ele e matar o próprio filho durante o parto ou logo após, é homicídio e não infanticídio. Por quê? Porque a lei, lá no artigo 123, exige que ela haja influenciada pelo estado puerperal. Então aí pode gerar inúmeras pegadinhas, pessoal. Tenham bastante cuidado. E lembrando, o logo após é enquanto durar o estado puerperal. Tem médicos que dizem que o estado puerperal dura dias, semanas, vai depender do organismo da gestante. Então, a ideia é enquanto durar o estado puerperal. Tá ok? Então, espero que tenha sido bastante clara essas distinções entre homicídio, infanticídio e aborto. Tá? Outra distinção importante é a distinção entre homicídio, participação e suicídio. Note que no homicídio, o sujeito A tira a vida do sujeito B. Na participação em suicídio, o sujeito A induz, faz nascer a ideia, instiga, né, fomenta ou auxilia o sujeito B a ele tirar a própria vida. Então a distinção aí entre o crime de homicídio, participação em suicídio, está na pessoa que pratica o ato executório de tirar a morte, de tirar a vida, perdão, de tirar a vida. Quem é que pratica o ato executório do crime? É a própria vítima ou é o agente? Outra pessoa. Se é outra pessoa, homicídio. Se é a própria vítima que praticou o ato executório, desferiu a faca contra seu peito, colocou a corda no pescoço e pulou. Se é a própria vítima que fez isso, induzido, instigado ou auxiliado por outra pessoa, é participação em suicídio. E é importante mencionar, o crime de participação em suicídio só estará caracterizado se a vítima sofrer ao menos lesão grave, que são aqueles tipos de lesões previstas lá no parágrafo 1º e 2º do 129, ou ela morrer. Se ela sofrer lesão leve, o agente nem será punido por tentativa. É o entendimento majoritário. Então, se alguém convence outra pessoa a tirar a própria vida, ela vai tentar tirar a própria vida, e ela não chega a sofrer ao menos lesão grave, o agente não será punido por nada, certo? Esse é o entendimento majoritário, tá ok? Nós vamos ter mais à frente ainda mais vídeos sobre crimes contra a vida. Tem muita coisa boa aí pela frente pra gente ver, tá? Até a próxima.